De volta para o segundo bloco, eu tinha falado aqui desse relativismo moral que a política está vivendo. Isso aqui é certo? Não, não é mais certo. Isso aqui está errado? Não, isso não é mais errado, isso aqui agora é certo. Então eu queria começar ouvindo o Padre Márcio e em seguida o pastor Afonso Weber, né? Então o inverso. Pastor, eu sou o tapa com a palavra no final do primeiro bloco. Osmir, obrigado. Se nós formos olhar as Escrituras Sagradas em termos de profecias, que muita gente não acredita em profecia, mas o apóstolo Paulo disse aos seus filhos na fé: cuidado, meus filhos, nos últimos dias surgirão homens de todos os jeitos, ingratos, profanos, avarentos, ladrões, enganadores, lobos do modo geral. Sempre existiu também, né, pastor? Agora, só que existe uma coisa nisso. Fala-se cristão. E eu até discordo quando diz assim: qual é a diferença da Igreja Católica para nós evangélicos? A Igreja Católica professa os 4 evangelhos da Bíblia. Só porque tem o romano, né? Veja bem. E aí, quase todas as pessoas no nosso país que não vai a religião nenhuma, que não professa nada, que nunca foi à igreja, diz que é cristão. Aí a culpa está aí. Mas às vezes essas pessoas, pastor Afonso, elas têm um comportamento muito mais íntegro do que aquele que está dentro da igreja. Na realidade, a gente tem visto isso na política. Agora, Astério, se nós formos olhar nas histórias da colonização da América, você sabe que existe legado e existe herança. A diferença de legado para herança é muitíssimo. Então, nós tivemos vamos dizer assim, a oportunidade de sermos colonizados pela Espanha, nós tivemos oportunidade de sermos colonizados pela Holanda, holandeses, né? E fomos por portugueses. Aí, veja bem, quem colonizou os Estados Unidos, vieram homens cultos, temente a Deus, estudiosos de Bíblia, fizeram aquele país maravilhoso. Aí o Brasil, colonizado por portugueses, não que os portugueses não sejam isso, nada, mas essa teoria é refutada. Não, mas aí quem eles mandaram para o Brasil, para colonizar o Brasil? Preso, lá na história, preso, criminoso, assassino, pessoas que faziam mal à corte portuguesa, então vamos colocar os puritanos da Inglaterra vieram para a América porque eram perseguidos, né? Aí chegaram aqui no Brasil, logo fazendo mal, matando os nativos, aí trouxeram lavas de pessoas da África para colonizar o Brasil. O Brasil, na realidade, isso aí é um legado e uma herança. Mas permite legado e herança, a gente tem que entender isso. Aí, veja isso não quer dizer que as pessoas venham continuar nesse erro. Não. A Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é princípio de muitos males. É o amor, não é o dinheiro. O dinheiro é coisa boa. É o amor a ele. Então tem essas coisas, e sobre política brasileira eu vou dizer, o Congresso brasileiro vem anos e anos fazendo falcatrua, e quem entra ali entra no jogo. Mas, pastor, deixa eu fazer aqui uma ligeira ressalva. Primeiro, não culpo de maneira nenhuma a nossa colonização. Segundo... Comungo da seu pensamento. Eu não comungo. Eu comungo com os mídias. Segundo, nós não podemos comparar a época do Império, com todos os seus eventuais defeitos, com a República Brasileira, notadamente a atual. É uma comparação, se você pegar... Mas eu quero dizer cultura... sociais, que é em termos econômicos, que é em termos de decência. O Império, que tinha toda uma proximidade com a Igreja, notadamente a católica, era um outro país. Isso aqui era um outro país. Esse país começou a se desvirtuar não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não, que começou a chegar a esse grau... Não, de degradação moral. Não faz muito tempo, não. Eu vou dar um exemplo. Se nós olharmos aqui, nesse aspecto, os prefeitos do passado aqui do Acre, os governadores do passado aqui do Acre, nós vamos ver que todos eles morreram pobres. O que deixou mais, deixou uma casa para sua viúva. Eram homens decentes, homens cristãos, que também acreditavam em Deus, mas tinham uma postura ética indiscutível. Indiscutível. O nosso passado é que é muito ruim.
Padre Máximo, a palavra está com o senhor, padre. Olha, realmente... Nosso presente, desculpa. Nosso presente, o passado. A gente sabe que é o coração humano que deve ser mudado, transformado. E o pastor, o padre, enfim, todos os líderes religiosos lutam para que o coração humano seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando seja os ingleses, seja os portugueses, os espanhóis vieram para a América ou para a Ásia, vieram certamente para explorar. Uma exploração para lucrar, porque todos nós, enfim, temos esta maldade de se aproveitar dos outros. Então, para ser um evangelizador, a pessoa deve deixar de ser colonizador. Aí o colono mesmo veio para explorar, a gente não pode negar, inclusive os escravos africanos foram tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, na América Latina. Agora, nós precisamos hoje realmente declarar um grande pecado, o pecado da corrupção, do desvio. É isso que eu queria, na verdade a intenção quando eu fiz a pergunta era essa. Pois bem. A igreja não tem esse papel de confrontar a corrupção, confrontar o corrupto, de se manifestar nas suas pregações, a honestidade, a integridade. Agora nós deixou de ser virtude precisamos, na política. Ou para ser político tem que ser desonesto. Precisamos descobrir o mecanismo que, por exemplo, está se esclarecendo. Eu, desde que me entendo assim da vida social, sempre eu recebi esta orientação, que a política é escrava da economia. E quem manda num país é a economia. E o político simplesmente é um escravo. E na realidade acontece isso. Um bom político entra na política com grande dedicação, com grande amor. Mas para fazer alguma coisa, chega uma Odebrecht da vida e aí diz assim, olha, se você realmente quiser se manter em pé no Senado ou no Parlamento, em termos gerais, ou neste encargo administrativo, você tem que entrar num acordo, negociando com a gente. De repente você ganha 2 bilhões, eu não sei nem onde você pode colocar 2 bilhões, e acho que o pastor precisa um salão inteiro, não é? Pois bem, aí você vai para frente. Então, realmente, nós precisamos dizer a liberdade do Deus Mamon. Nós falamos do Deus Sol, agora é o Deus Mamon, é Mamona, que é o Deus do dinheiro. Ou o Deus do dinheiro, ou o Deus de Jesus Cristo. Ô, padre. Pastor Afonso. Astério, nenhuma instituição, nem a família hoje, ajuda a formar o caráter do cidadão mais do que a igreja. Mas eu continuo a dizer, tem pessoas que se diz cristão. Estão desacreditadas em função da questão financeira, pastor. Não, mas aí o caso é porque em toda instituição, pode provocar mesmo, em toda instituição tem mais gente boa. Isso aí é verdade, tem aproveitadores mesmo. Tem aproveitadores. Há uma reclamação geral das pessoas, pastor Afonso, de que as igrejas estão se transformando como em casas assim, de negócios, de dinheiro, do pastor ficar rico e tal. Não, eu não discordo disso, não. Isso é... Eu sei, a gente sabe que isso no meio do povo, igreja como se fosse um partido político. No meio do povo a gente sabe que acontece dessas coisas mesmo, mas tem muito homem sério e o que se prega dentro da palavra de Deus, se pregarmos o evangelho correto, genuíno, o evangelho correto e genuíno tem poder de transformação, transforma as pessoas. Muitas pessoas já foram transformadas em muitas igrejas, muitas religiões, pelo poder da fé. A Bíblia até diz, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Quem tem amor a Jesus Cristo supera amor a todas as outras coisas. Então, o maior problema está que as pessoas professam esse Deus, mas não servem esse Deus com lealdade, com sinceridade, com integridade. A família hoje, ela está desagregada. A família não é mais aquela em que o pai e a mãe sentavam para comer, tomar o café, almoçar e jantar. Hoje a família está esfacelada. A família em si, a sociedade, eu vou ser sincero para você, meio de comunicação.
Eu acho que depois da televisão a família brasileira se desagregou. Mas eu faço uma pergunta assim rápida, assim, para você prosseguir, Narciso. Aquele recado de Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, não foi um recado que deveria servir para hoje? Claro que serve. Nem todas as igrejas vendem nada dentro do templo. Está entendendo? Agora tem gente vendendo até a fé. Exatamente. Vendendo milagre, né? Vendendo milagre. Não, Pastor, vou lhe dar o dinheiro aqui para você orar por mim, aí dá o dinheiro para você Eu trouxe semente de Israel, semente de mostarda. Pequenininha. Pequenininha. pastor- Na igreja teve gente que vendeu. Eu disse, olha aqui, eu quero que vocês peguem 7 sementes dessa, contem na mão 7 sementes e plantem no melhor lugar do mundo. Um ato de fé. Qual é o melhor lugar do mundo, pastor? Eu vou plantar em mim. Eu comi as 7 e mandei que os irmãos comessem de graça. Trouxe água do Rio Jordão, do mar da Galileia, do Mediterrâneo. E quando fui batizar as pessoas no tanque batismal, eu misturei, mas não vendi Pastor nada Geber, do que eu trouxe de Israel. Que bom. Pastor Geber, Narciso. atribui-se a Marx ter produzido a seguinte expressão: a religião é o ópio do povo. É o que eu falei, o maior Calma. problema do mundo está na falsa religião. Só que, da mesma forma que se questiona a data do nascimento de Jesus Cristo, que para mim isso é indiferente, Tem nada a ver. Detalhe. O Não importante tem é que ele nada, nasceu um dia. é que É nasceu histórico, né? Ele é real. antes de Marx. Filósofos, teólogos, já como Novalis, Emmanuel Kant, já tinha dito a mesma coisa. Como, por exemplo, que a religião é o ópio que é derramado no cargo amargo da humanidade para que ela não sinta o seu próprio sofrimento. Olha aqui. A religião... Narciso está filosofando agora. A religião é o ópio do povo? Olha, Narciso, você está realmente entrando num questionamento não só filosófico, mas teológico, bíblico. Parabéns. Porque Jesus foi morto, crucificado, pelos religiosos. Por quê? Porque a postura de Jesus, o ensinamento de Jesus, o que Jesus fazia, o anúncio do reino de Deus que Jesus proclamava, ia contra a ideologia, a religião daquele tempo, que é o judaísmo. Então, praticamente, os fariseus, os escribas, os sacerdotes do templo, diziam, olha, se o ensinamento de Jesus pegar, nós podemos fechar o templo, nós podemos ficar desempregados, porque Jesus realmente está iniciando um caminho novo. De fato, na Bíblia, o pastor Geber, o cristianismo no início se chamava de o caminho. O caminho, que era bem diferente do caminho velho do povo antigo e da religião tradicional do Antigo Testamento. Nova aliança. É uma nova aliança. Então, realmente, os religiosos mataram Jesus. E hoje a religião, se não tiver uma fé viva, um encontro com Jesus, como dizem os católicos, uma aceitação de Jesus, como diz o Evangelho, que é a mesma coisa, se você não abraça Jesus, não se apaixona por Ele, não vive os mesmos sentimentos de Jesus, aí você se transforma num funcionário que apaga a esperança da humanidade. E a religião se torna fundamentalista, agressiva, enfim, é realmente um atraso, é um ópio de toda a humanidade. Mas eu falei só uma observação. Eu disse que uma vez eu escrevi, inclusive, um artigo procurando mostrar que o marxismo é a antítese do cristão, pelo combate tenaz que Marx fazia às igrejas. Quem é marxista e, ao mesmo tempo, cristão, ou não conhece Marx, ou não conhece a religião, os dois um. Há essa incompatibilidade absoluta entre Marx, que tudo
que Marx pregou, inclusive no sentido mais filosófico religioso, ele vai contra a religião. Ele diz, inclusive, que o homem é produto dele a serviço de povos, quando diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que ele contraria. Então é bom deixar isso bem claro, porque materialismo Mas dialético, olha, né? Osmir, nós, o pastor Gebre, todos nós, inclusive o Astério, nós que temos uma formação bíblica, uma formação popular, conhecemos Jesus, se nós tivéssemos vivido aos tempos de Marx, nós também iríamos combater aquela religião, que é uma religião vazia. Inclusive Jesus combatia aquela religião vazia. Então, realmente, hoje, até o Concílio Vaticano II diz assim, a igreja deve se evangelizar a cada dia, se transformar, se modificar, se atualizar. Como o Papa João 23 dizia assim, adjornar, o adjornamento, que significa uma conversão constante. Padre Máximo, o Narciso, quando abordou esse assunto aqui, eu estava aqui pensando, ele quis dizer, pelo que eu posso interpretar, de que as religiões, elas são uma espécie de droga, que fazem com que as pessoas se submetam a poderes, a governos, a escravidão e a exploração de outros humanos iguais a ele, e que nesse sentido a religião, ela controla inclusive a nossa sociedade. Uma vez entrevistando o doutor Arquibaldo, vizinho, ele estava dizendo, se não fosse as igrejas, esse povo já tinha arrebentado tudo. Isso eu concordo. Viu? Deixa eu só completar. Acho que foi nesse sentido, padre. Assim. E esses mesmos filósofos diziam para que o status quo fosse mantido. Ou seja, os nobres continuando sendo os nobres e os não nobres continuando sendo não os nobres. Aristocracia, né? É porque se você quer governar, ou você governa ou pelo consentimento ou pela força. Aí, se você usar a força, chega uma ditadura. Mas se você quiser governar pelo consentimento, você tem que fazer aliança, de modo especial, com as igrejas. Aí você negocia com as igrejas um bom viver, você negocia dando privilégios à religião, e aí a religião apoia o poder. Isso foi desde o tempo de Constantino, de Carlos Magno, do padroado, até o tempo da República. E sempre a tentação é de apoiar os governos para receber um benefício, e aí a igreja apoia. Voltamos à questão inicial de que a igreja, como um todo, a igreja deveria sinalizar o caminho para os políticos, né? Um confronto moral. A igreja tem que ser independente, autônoma, livre. E Jesus não veio para nos libertar. Eu tenho que chamar o intervalo, só quero fazer uma correção, que durante aqui a minha abordagem eu falei do doutor Arquilau de Castro Melo. Não é Arquibaldo. Arquibaldo era o nosso colega antecessor. E aí me fugiu na hora, mas numa entrevista com o doutor Arquilau, eu me lembro dele ter dito que a doutora Marrá também, juíza, né, das penas alternativas, ela disse, olha, Astério, que as igrejas têm ajudado a controlar, porque é verdade, o que você diz, seja um bom cidadão, pague seus impostos, viva bem com a sua família, quer dizer, esse trabalho moral contribui muito para a manutenção do poder. Na abertura do próximo bloco, eu gostaria que a gente trouxesse à baila a extraordinária figura e a extraordinária contribuição que o Papa Francisco está dando hoje ao mundo. Interessante, uma abordagem interessante. Que começou com Dom João Paulo II. João Paulo II disse que os cristãos protestantes eram comunidades evangélicas e tinham que ser amados e respeitados. Paulo II. Me lembro muito dessa frase dele. Vou para o intervalo e volto já já. Agorinha.